Para a gente entender um pouco melhor aí o cenário, hoje vem para cá ele, o dono da coisa toda, Felipe Nunes, CEO da Quest. Felipe, peço desculpas pela nossa demora em colocar você aqui no ar, mas ela é proporcional à nossa ansiedade para conversar sobre essa pesquisa. Tudo bem, querido? Bem-vindo de volta. E Dani, boa tarde, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Felipe, a gente olhando os dados, né, me parece que o tempo está correndo, ele segue correndo contra Bolsonaro. E apesar da alta da rejeição de Lula, que a gente vai ter tempo de trabalhar aqui, me parece que o presidente está batendo numa barreira ali, num certo teto, que é imposto em parte por esses segmentos, né? As mulheres, os mais pobres, os mais jovens e o Nordeste. E isso Bolsonaro não vem conseguindo melhorar. Apesar de conseguir desconstruir a imagem do adversário em certa parcela da sociedade ao lado de Ciro Gomes, ele não tem conseguido furar a própria bolha. Eu quero te ouvir. Faz sentido? É isso? É sim, Dani, e eu acho que a pesquisa da Genial Quest publicada hoje vai inaugurar um novo momento dessa campanha. O aumento da rejeição ao Lula, que aconteceu fora da margem de erro, para mim é resultado direto, né, do começo, finalmente, da campanha. A campanha de TV, muito esperada pelos analistas, para mim, mostra os seus primeiros sinais, sua primeira força agora, com esse aumento da rejeição do Lula. Ele que vem sofrendo ataques tanto de Bolsonaro como de Ciro Gomes, né? Ele não é só alvo do candidato incumbente, mas também de um terceiro candidato. E, por outro lado, a rejeição do Bolsonaro vem caindo justamente no momento em que a economia começa a ganhar tração, no momento em que as pessoas começam a perceber, principalmente esse grupo de classe média, vamos dizer assim, de 2 a 5 salários mínimos, de renda familiar total de 2 a 5, começam a ver os benefícios da gasolina, da energia elétrica, mas também agora da alimentação. É a primeira pesquisa que mostra um crescimento no percentual de eleitores de classe média que perceberam a redução de preço nos alimentos. Então, isso está dando ao Bolsonaro ali um momentum, né, positivo, enquanto que Lula começa a sofrer os ataques. Qual é a minha expectativa daqui para frente, nessa segunda etapa da campanha, que os ataques começam a acontecer dos dois lados. Nós devemos observar daqui para frente, Dani, uma competição de rejeições que já era mais ou menos esperada numa campanha muito polarizada. Deixa eu trazer o nosso timaço todo para cá. Renata Agostini, Yuri Pita, Leandro Rezende, todos os que não reagiram estão vivos. Vamos lá. Eu começo com você, Yuri. Obrigado, Dani. Felipe, boa tarde. Deixa eu te perguntar ainda sobre essa questão da rejeição. A gente sabe que uma campanha com um candidato à reeleição, um presidente candidato à reeleição, pelo menos do histórico que a gente tem com Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff, é natural que haja uma melhora da avaliação do governo. O governo faz uma espécie de prestação de contas. É possível ocorrer o inverso? Que mecanismos que é possível a gente aferir que possa ter um outro repique de rejeição? Claro que isso é muito mais de estratégia de campanha do que de pesquisa de opinião pública, mas é possível fazer esse termômetro de sensibilidade, de entender. No caso de Lula, a gente está vendo que os ataques que estão sendo feitos pelos seus adversários estão fazendo esse efeito. Mas quando se trata de uma gestão que já é conhecida do eleitor, é possível ter esse efeito também? Então, Yuri, é uma ótima pergunta. Boa tarde, prazer estar falando de novo com você. Olha, de janeiro desse ano até aqui, o presidente Bolsonaro conseguiu ver a sua rejeição diminuída de maneira muito significativa. Ele tinha 66% de rejeição no começo do ano. Esse percentual está em 52% agora. Ou seja, como você muito bem disse, é natural que o incumbente, aquele que está disputando a reeleição, melhore o seu desempenho, né, com a prestação de contas, com a propaganda, etc. O que deve acontecer daqui para frente é que as campanhas adversárias, quando olham para isso, começam também os seus ataques. Ou seja, começam a dividir na televisão o período, né, de campanha propositiva e, ao mesmo tempo, de campanha negativa. É bom lembrar, Yuri, que em 2018, antes do Bolsonaro receber aquela facada em Juiz de Fora, o atentado que ele sofreu, ele vinha sofrendo um grande ataque de campanha negativa, principalmente do Geraldo Alckmin, campanha essa que deu resultado. O Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais na primeira semana da campanha, antes da facada,
justamente por conta dessa publicidade negativa que ele vinha sofrendo, justamente por conta dessa coisa do público feminino, ou mesmo da sua defesa em relação às armas. Então, para mim, essa segunda etapa será uma etapa de tentar, de certa maneira, competir aí, né, quem dos dois candidatos vai ter a maior rejeição, já que a pesquisa vai apontando aos poucos que a chance de uma definição no primeiro turno é menor. O que está em jogo é quem vai ter a maior rejeição lá no segundo turno. Rê. Queria, Felipe, olhar mais detidamente sobre a parte que a pesquisa pergunta especificamente, né, se mudaria o voto para Lula vencer no primeiro turno, e tem ali as divisões, inclusive pelo eleitor dos candidatos da terceira via, né? Quando a gente pega o agregado, a gente vê que não mudou, né? Sai de 66% segue em 66%, perdão, e não há ali uma oscilação de 27 para 25, uma oscilação negativa no caso de sim, né? Que mudaria o voto para vencer Lula no primeiro turno. Mas aproveitando que há, inclusive, essa divisão por candidato, o que essa parte da última rodada nos diz a você mais especificamente? Rê, também é um prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Olha, esse para mim é o tema que vai realmente ainda esquentar muito daqui a 1, 2 semanas, ou seja, na última semana da eleição. Vou explicar por quê. Se a gente pega as pesquisas de opinião, que foram muito criticadas em 2018, injustamente na minha avaliação, se a gente pega a última pesquisa, Datafolha e Ibope, né, no sábado, 6 de outubro, e compara com o resultado da eleição, Rê, claramente o que houve ali foi uma diminuição do voto em Ciro, Marina, Alckmin, Amoedo e Meirelles. Ou seja, o percentual de votos que esses candidatos tinham no último dia da eleição, né, na pesquisa de véspera, somados, eles perderam 11 pontos. Foram exatamente os 11 pontos que Bolsonaro recebeu, ele cresceu 6 pontos, e o Haddad cresceu 5 pontos entre a pesquisa da véspera e o dia da eleição. Por que isso é importante explicar para quem está nos assistindo, Rê? Porque isso sugere que o voto estratégico de fato acontece, mas ele é na última hora, né, do processo. O que a pesquisa da Genial Quest está tentando antecipar é qual é o tamanho possível desse voto estratégico, né? Como eu disse no bloco anterior para o Yuri, proporcionalmente as chances de uma eleição terminar no primeiro turno está cada vez menor. Mas se o voto estratégico acontecer de maneira plena, né, quem tem acesso ao relatório pode ver isso, o Lula ainda consegue receber ele ainda pode receber 5% de votos totais, ou 5 pontos percentuais de votos totais, no final do primeiro turno. Ou seja, esses 42 do Lula poderiam voltar a ser 47, e dependendo de uma combinação fina matemática, a eleição poderia ser resolvida no primeiro turno. Ou seja, é muito importante que a gente comece a observar nas próximas 3 pesquisas como é que esse comportamento de voto útil vai se desenhar. Por quê? Porque mesmo com um cenário positivo para Bolsonaro nesse momento, acho que essa pesquisa é positiva para ele, né, em vários aspectos, o Lula está com uma reserva de mercado eleitoral que pode ser usada na última semana e isso ainda lhe beneficiar na corrida nesse primeiro turno. Já que você falou de Bolsonaro, vamos dar uma olhada nele. Ele está participando de um comício agora, está em Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada ao vivo no que está falando, no que está mobilizando o presidente Jair Bolsonaro. Está em cima do palanque com um celular na mão ali, fazendo foto, fazendo imagem. Ele está pegando os celulares dos apoiadores e fazendo registros aí do ato, né, do evento. Rio Grande do Norte, a terra do ministro das Comunicações, Fábio Faria, onde Bolsonaro está nesse momento fazendo essa reunião com seus apoiadores. O presidente da República vem batalhando aí, aparece novamente aí com 34% das intenções de voto na pesquisa Quest, que o Felipe Nunes está detalhando agora. A gente está com um sinal um pouco bagunçado, mas não tem problema, a gente segue fazendo essa transmissão para que vocês vejam exatamente o que está fazendo o presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda não começou a falar, vocês estão vendo, ele está ali fazendo essas imagens, ele pega o celular do apoiador, faz as fotos e em seguida o presidente deve iniciar o discurso. Felipe, você falou que a pesquisa é positiva para Bolsonaro em muitos aspectos, tirando da rejeição, quais?
Olha, a rejeição de Lula, né, que subiu. Isso, a gente já falou da rejeição do Lula que subiu, na minha avaliação, por conta da campanha. Mas acho que há dois aspectos importantes que são positivos para o presidente. O primeiro é a sensação da melhora econômica que está presente na pesquisa, né? Quando a gente pergunta, tanto do ponto de vista retrospectivo como do ponto de vista prospectivo, o eleitor está cada vez vendo, olhando para trás, que a economia, né, melhorou no último ano, né, deixou de piorar, e cada vez olhando para frente acha que a economia vai melhorar mais, né? Ou seja, esses são sinais que numa eleição presidencial são muito importantes na hora da definição do voto. Isso ajuda o incumbente, isso trabalha na cabeça do eleitor no voto que a gente chama de voto econômico. O outro componente, Dani, é a capacidade que o presidente tem tido até aqui de reverter a ideia de que a eleição estava decidida, né? Há 2 meses, se a gente olhasse friamente para os números, a interpretação de muitos era de que Lula estava eleito, de que a situação seria fácil. O Bolsonaro conseguiu mudar esse humor da eleição quando, por exemplo, ele aumenta essa rejeição do Lula, melhora a imagem do seu governo, faz com que mais gente ache que ele está trabalhando para resolver os problemas do país. Quando mais gente diz que tem medo da volta do PT ao governo, quando mais gente diz que ele merece uma segunda chance em relação a Lula, ou seja, não só o dado objetivo da economia e a percepção dessa melhora, né, foi observada na pesquisa, mas também houve uma expectativa geral de mudança de quadro, que é marginal, é claro, não tem nada abrupto, tudo é na margem de erro, mas ainda assim apontando numa direção mais favorável para o Bolsonaro. Lê, com você. Felipe, obrigado por mais uma vez estar conversando com a gente. Essa reserva, na sua resposta anterior, essa reserva de votos que o ex-presidente Lula tem, né? Queria que você explicasse um pouco melhor como que essa reserva vira titular, né? Como que nas próximas 2 semanas aí, 2 semanas e meia de campanha que a gente tem pela frente, como que o PT pode acionar esses votos? Visto que quando a gente olha, por exemplo, para os eleitores do Ciro, 66% deles dizem que não mudam o voto. 33% dizem que mudam, mas 2/3 dizem que não mudam, né? Como faz para tentar acionar essa reserva que você definiu agora há pouco, Felipe? Prazer falar com você também, Leandro. Os marqueteiros é que vão saber responder isso melhor do que eu, né? Afinal de contas, eles é que são responsáveis aí por pensar as mensagens e os argumentos, as narrativas que convencem esses eleitores. O que eu acho que a pesquisa pode ajudar a responder, Leandro, é mostrando que, mesmo que seja hoje minoritário, né, o eleitor não está disposto num primeiro turno a mudar tanto, né, quanto gostaria a campanha do PT. Acho que a campanha vai tentar atingir esse eleitor, claro, mais na frente, né? Acredito que isso é razoável de pensar, mas essa é uma reserva de capital eleitoral, Leandro, porque no segundo turno, quando a gente pergunta para o eleitor quem você acha que o seu candidato deveria apoiar se ele não estivesse no segundo turno, tanto o eleitor de Ciro como o eleitor de Tebet, na sua maioria, tenderiam a sugerir os seus candidatos a apoiar a Lula, embora haja um crescimento de eleitores de Tebet migrando na direção de Bolsonaro. No caso do Ciro, a maioria ainda acha que o Lula é a melhor opção. Ou seja, essa é uma reserva que, mesmo que não faça o voto útil no primeiro turno, tenderá a levar manter essa vantagem de 8 pontos no segundo turno, o que seria uma vantagem expressiva. Quando a gente faz as simulações, Lula aparece 8 pontos à frente do Bolsonaro no segundo turno, ainda com chances, com favoritismo para ganhar a eleição. Então, para mim, essa é uma reserva de capital eleitoral muito importante, já que os 2 candidatos tendem a ter eleitores com mais propensão a votar em Lula do que votar em Bolsonaro no segundo turno. Felipe, muitíssimo obrigada pela ajuda para destrinchar esse levantamento. A gente deve ter novidades aí também já no estadual, né? Você vai fazer a gentileza de divulgar os dados, pelo menos de São Paulo, Rio, Bahia e Minas? Amanhã, Dani, tem pesquisa Genial Quest no Rio, da série de resultados que a gente está apurando. É o último que faltava, a gente mostrou São Paulo e Minas na semana passada, quinta e sexta, e agora, olhando para o Rio, o estado onde surgiu o bolsonarismo. Semana que vem a gente volta com São Paulo e Minas
e vamos sempre que tiver oportunidade, vai ser um prazer discutir aqui com vocês os resultados. Fechado, querido. Obrigada, muito bom trabalho para você.